combate à desigualdade social, com ênfase na equidade de gênero, de raça e tudo mais, né? Então, foi iniciado em 2003 isso, mas o que se tem até então é a formulação de indicadores para promover as ações de igualdade de gênero, mas as atuações estão estagnadas, ou seja, não se faz nada para promover igualdade de gênero no Brasil, ou se faz muito pouco. De onde surgiu esse tema? Bom, surgiu da minha pesquisa de mestrado. Eu fiz uma pesquisa sobre a indústria eletrometal-mecânica na microrregião de Blumenau, né? E esse setor, né, setor eletrometal-mecânico, que é composto pelo setor do material elétrico e de comunicação, pelo setor metalúrgico e pelo setor mecânico, ele é um setor predominantemente masculino. No entanto, ou seja, a participação das mulheres vai de 10% a 30%. No entanto, em Timbó, foi observado que a partir de 2005, né, em 2005 houve um impulso na contratação de mulheres para esse subsetor que eu chamo, né? Eu chamo de eletrometal mecânico o setor e o do material elétrico de comunicação o subsetor dele. A partir de 2005, então, uma maior inclusão quantitativa dessas mulheres no mercado de trabalho nesse subsetor, mas aí como é que fica a qualidade? É o que nós vamos ver. Uma coisa interessante é que como é atípico, né, na indústria eletrometal mecânica esse tipo de inclusão de trabalhadoras, mas em termos gerais, nas atividades econômicas do Brasil, de Santa Catarina, da microrregião de Blumenau, do município de Blumenau e do município de Timbó, elas são muito parecidas, até no município de Blumenau é um pouco maior, né? Talvez alavancado pelo setor têxtil, que é muito forte na região, né, no município de Blumenau e no entorno, e com atividades do setor têxtil que contratam mais mulheres. A taxa de evolução dessas contratações entre 2005 e 2018, ou seja, a taxa de inclusão de mulheres, né, nessas regiões analisadas são, por exemplo, no Brasil, 0,27% ao ano, ou seja, daqui a 22 anos, nessa evolução, teríamos 50% das mulheres no mercado de trabalho no Brasil. Em Santa Catarina, precisariam de mais 16 anos na evolução que vinha ocorrendo. Na microrregião de Blumenau ainda restariam 24 anos, no município de Blumenau ainda faltariam 16 anos, no município de Timbó ainda faltariam 57 anos, e nesse subsetor em específico, ele estagnou, ele teve esse aumento na contratação de mulheres em 2005 e estagnou, praticamente estagnado, né? Aqui, se falando da evolução de vínculos com emprego formal, segundo o gênero, entre 2005 e 2018, a gente analisa algumas coisas. A partir de 2010, então, tanto no Brasil quanto em Santa Catarina, na microrregião, nos municípios, ela teve um aumento considerável, né? Ou seja, uma política de geração de vínculos, né? Um estoque de empregos bem elevado, um ganho consistente. Em 2015 acontece um aumento menor ou até uma estagnação nesse estoque de empregos. Em 2016 a diminuição, né, com a mudança política, né, as alterações políticas também, porque nós tivemos uma crise política no Brasil, então uma diminuição nas contratações em 2016, né? A gente também analisa que nesse período a maior proporção de desemprego para os trabalhadores no Brasil foi de menos 3,5% no Brasil. O município de Timbó foi a única região em que as mulheres mais perderam o emprego, ou seja, eram menos 3,6% de mulheres no mercado de trabalho em 2016. E em 2018, né, que teve aumento ou estagnação no mercado de trabalho, mas menos 3,6% das mulheres também perderam o emprego. Aqui no subsetor, né, da indústria do material elétrico e de comunicação em Timbó, a gente observa que é um setor que ele só cresce, é um setor que tem um aumento substancial desde a década de 90,
No entanto, em 2016, só as mulheres perderam emprego nesse subsetor, ou seja, eram menos 2,2% de mulheres no estoque de emprego. E em 2010 também teve um aumento muito bom de número de mulheres, né, de mulheres e de homens, de trabalhadores e trabalhadoras nesse subsetor. Vamos disputar com helicóptero, caminhão e tudo mais. Então, em 2010 teve esse salto de aumento no estoque de emprego. Em 2015 também teve um aumento menor, mas teve um aumento bom. Em 2016, uma estagnação ou a crise só para as mulheres, né? Mas esse mercado vem crescendo e aumentando na participação de trabalhadores e trabalhadoras. Aqui outras questões importantes também, sobre as defasagens na remuneração das mulheres, né? A gente percebe que tanto no Brasil, quanto em Santa Catarina, quanto em Blumenau, quanto na microrregião e no município de Timbó, as mulheres ganham menos do que os homens, né? Em 2005 essa defasagem era maior, ou seja, 22,3% era um tanto que os homens ganhavam mais que as mulheres, né? E dando destaque para o município de Timbó, em que o salário dos homens em 2005 era 50% a mais do que o salário das mulheres, né? Mas essa defasagem sempre ocorreu, e ela vem diminuindo, mas com essa redução da defasagem também vem a redução dos salários. E aí o subsetor, né? O subsetor tem uma dinâmica diferente, ele teve uma defasagem menor em 2005, depois aumentou essa defasagem, em 2015 ela chegou a 81,1%, depois vem diminuindo, mas de todas as regiões analisadas, esse subsetor é o que mais tem defasagem nos salários, né? De longe. E aí a participação das mulheres nos salários, né? É uma questão interessante também. Em 2005, as mulheres participavam mais das faixas menores de salário, ou seja, ainda tinha uma participação das mulheres entre 10 a 15 salários, entre 7 a 10 salários, né? Mas nos maiores salários ali já não tinha. Aqui vai aumentando um pouco a participação entre 10 e 15 salários, mas vai diminuindo um pouco também nas outras faixas. E aí passamos em 2007 a diminuir cada vez mais, a partir de 2007, a participação das mulheres nas maiores faixas de salário, assim como existe a inclusão das mulheres nas menores faixas de salário desse subsetor, né? Em 2015 essa é a realidade do subsetor, ou seja, a inclusão das mulheres nas menores faixas de salário e praticamente a extinção delas nas maiores faixas de salário. E aí, a gente analisa, né, nessa ordem temporal, que conforme a classificação brasileira de ocupações, em 2005, as mulheres eram mais contratadas para um cargo chamado alimentador das linhas de produção, ou seja, uma área de montagem desse tipo de subsetor, né? Eram contratadas mais mulheres. E enquanto eles eram enquadrados entre 2 e 3 salários mínimos. Em 2010, também eram contratados mais mulheres para esses salários, uma faixa de 1,5 a 2 salários mínimos, né? Em 2015, eram contratados de todas as ocupações, né, nesse município, nesse subsetor, eram contratados mais mulheres para essa vaga também, que é uma vaga que exige nível médio de escolaridade, né? No entanto, eles eram contratados com faixa salarial entre 2 e 3 salários, e elas entre 1 salário e 1,5 salário. E também foi analisado que nos cargos mais altos, em termos de escolaridade de nível superior, desse tipo de subsetor, eram contratados praticamente em quase todos os homens, né? As mulheres tinham uma participação ínfima nos cargos de nível superior. Aí pega-se a ideia do Marx, que diz que a maquinaria permite que o emprego de trabalhador sem força muscular ou desenvolvimento físico, com desenvolvimento físico incompleto, ou seja, para apertar botão, né, na ideia do Marx, não precisa mais ter força, não precisa ser mais forte, né? As mulheres e as crianças, então, a partir desse
nesse momento, foram convocados a ingressar na indústria. E aí, quem recupera essa ideia um pouco é a Simone de Beauvoir, que diz que mais pode acontecer ao contrário, que a técnica anule a diferença muscular que separa o homem da mulher, tendo essa ideia de que a força antes fazia muita diferença e que as mulheres não teriam essa força, né? Que é uma questão subjetiva e um pouco questionável, né? E que a partir do momento da introdução científico-tecnológica da maquinaria na indústria, para apertar botão, não necessariamente precisavam mais só de homens, né? E depois dessas análises, o que constatamos é que o subsetor de Timbó, nesse subsetor, a maioria das mulheres permanecem inseridas nas menores faixas de salário. Na igualdade de cargos, ou seja, aquele de alimentador das linhas de produção, que contratavam bastante mulheres, mais mulheres do que homens até, né? A participação das mulheres nas ocupações eram de escolaridade de nível médio, na maioria dos casos, nível superior é muito ínfima. Mesmo com cargos idênticos, né? A participação proporcional das mulheres era nas menores remunerações a partir de 2015. A participação de nível superior, como analista e gerência, ela só conta com homens. No subsetor, então, a igualdade de gênero, ela é quantitativa e não qualitativa, né? Nesse sentido, as mulheres são inseridas no mundo do trabalho no âmbito do desenvolvimento desigual. Eu agradeço a oportunidade, a segunda oportunidade, e ficamos abertos depois ao debate. Muchas gracias. Vamos a continuar. Hay un doble sonido, no sé por qué. Bueno, vamos a continuar con el trabajo de Claudia Tirelli, Marco André Cardona y Silvia Coutinho Areosa de la Universidad de Santa Cruz do Sur, que se denomina Redes Familiares de Apoyo e Inserción de la Población Pobre en el Mercado de Trabajo, un análisis a partir de una ciudad media de Rio Grande do Sul. ¿Quién está, Cláudia? Boa tarde, meu nome é Marco, eu que estou aqui. Marco, olá Marco. Vou compartilhar aqui a minha apresentação também, espero que possa... Só um minuto. Vocês conseguem ver? Ahora sí. Sim, deu certo. Conseguimos. Amplía el cuadro, si puedes. Tá ok. Então tá. Con la tacita ahí abajo. Ahí está. Perfecto. Bem, Perfecto. primeiro, então, boa tarde a todos, a todas. Prazer estar participando do seminário, participar desse grupo. Quero pedir licença para mandar um abraço especial para o Valdir, que acabou de apresentar o seu trabalho. Eu tive o prazer de participar da banca dele de defesa de dissertação. Estendo também o abraço ao professor Valmor, que também está no grupo, né, e que já esteve aqui em Santa Cruz do Sul e com o qual, enfim, tenho uma relação de amizade muito, que me custa muito. Um abraço, enfim, a vocês. Bem, o trabalho que eu vou apresentar, então, tem como título Redes Familiares de Apoio e Inserção da População Pobre no Mercado de Trabalho, uma análise a partir de uma cidade média do Rio Grande do Sul, e como autores, além de mim, né, Marco André Cardona, meu nome, Cláudia Tirelli e Silvia Coutinho Areosa. Nós somos professores aqui no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Esse trabalho ele é resultado de um levantamento que está inserido numa pesquisa mais ampla, iniciada já em 2017, que tem como objetivo analisar a importância das redes de sociabilidade em dinâmicas de deslocamento populacional resultante de políticas públicas de habitação popular em cidades médias do Rio Grande do Sul, em especial deslocamentos que resultaram, né, do programa Minha Casa Minha Vida. E nesse
uma pesquisa que tem participação, além de nós três, né, Cláudia, Silvia e eu, de estudantes de pós-graduação e mesmo de graduação aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul. Durante o segundo semestre de 2019, essa pesquisa, então, ela compreendeu um levantamento sobre a inserção, bem como as estratégias de permanência no mercado de trabalho, que são utilizados por populações pobres das periferias da cidade de Santa Cruz do Sul. Então, o que eu estou apresentando aqui está diretamente vinculado à cidade de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né? E esse levantamento contemplou não somente trabalhadores, trabalhadoras que residem nesses locais que se constituíram a partir do programa Minha Casa Minha Vida, mas também em outros bairros da cidade, identificados, né, por uma presença maior de populações pobres. E o objetivo do deslocamento, do levantamento, como objetivo geral, se colocou a análise da influência, né, das redes sociais sobre as dinâmicas de inserção e de permanência das populações pobres no mercado de trabalho, do qual, desse objetivo, desdobraram, então, alguns objetivos específicos, né? Primeiro, levantar dados sobre as trajetórias de inserção da população pobre no mercado de trabalho em Santa Cruz do Sul. Segundo, analisar as estratégias utilizadas por essa população pobre, visando se inserir e permanecer também no mercado de trabalho. Terceiro, identificar as redes de sociabilidade mobilizadas tanto na inserção quanto na permanência. E, por fim, compreender quais redes de sociabilidade têm maior importância nas dinâmicas de inserção e de permanência da população pobre no mercado de trabalho em Santa Cruz do Sul. Sob o ponto de vista metodológico, essa pesquisa ela adotou, enquanto um método de abordagem, né, dos fenômenos, uma análise relacional, né? Então, uma abordagem que justamente procura entender essas formas de inserção e de permanência dos grupos sociais no mercado de trabalho, a partir das interações que são estabelecidas entre indivíduos e grupos, instituições, mesmo entre instituições e mercado de trabalho. Com isso, a gente também procura, em alguns debates que estão implicados nessa pesquisa, se distanciar, né, de uma abordagem motivacional que tende a atribuir ao indivíduo as próprias estratégias constituídas e existentes, né, tanto no que diz respeito à inserção quanto à permanência no mercado de trabalho, mas, por outro lado, também a gente problematiza uma abordagem que dá uma ênfase maior às instituições sociais, né, às instituições, sejam elas públicas ou privadas, de intermediação, por exemplo, no mercado de trabalho, né. E, sob o ponto de vista dos procedimentos metodológicos, então foi realizado um levantamento, né, com a aplicação de um formulário de pesquisa em 108 trabalhadoras que residem em 5 bairros das periferias da cidade de Santa Cruz do Sul. Eu assinalei aqui os 2 que estão grifados, né, sublinhados, são 2 bairros onde existem populações, né, que foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em especial, o bairro Viver Bem é um bairro que foi constituído exclusivamente por pessoas, né, que foram beneficiadas pelo programa, né. Além desse levantamento, mas daí destaco aqui que, né, no artigo que foi encaminhado, no trabalho que foi apresentado, essas entrevistas não foram consideradas, né, mas foram, além do formulário aplicado, foram realizadas entrevistas com trabalhadores e trabalhadoras, né, justamente visando aprofundar esses dados que também foram levantados através do levantamento, né. Sob o ponto de vista dos dados, então, uma primeira questão que eu gostaria de destacar, eu não fiz como o Valdir, né, apresentar os mapas, que me parece ser muito importante, peço desculpas nesse sentido, inclusive, né, às vezes a gente pensa que a nossa aldeia é conhecida pelo mundo, né, mas não é, né, mas Santa Cruz do Sul é um município que está localizado numa micro-região do Rio Grande do Sul, cuja principal característica é um histórico vínculo, né, não somente econômico, mas também político, sociocultural, com a produção do tabaco, né.
Então, nessa região, chamada região fumicultora de Santa Cruz do Sul, nós encontramos, né, o maior complexo agroindustrial de tabaco do Brasil, e especificamente em Santa Cruz do Sul estão localizadas empresas muito conhecidas, né, desse setor, como são os casos da Souza Cruz, a Philip Morris e outras que são certamente conhecidas, como eu disse, né. Isso é importante porque, sob o ponto de vista do mercado de trabalho, né, a presença desse complexo agroindustrial, ele condiciona determinadas características, né, do mercado de trabalho, da situação dos trabalhadores, né, aqui na nossa cidade. Um exemplo muito claro disso é o fato de que, nos primeiros semestres, em função da produção industrial do tabaco também ser sazonal, né, há uma demanda maior por força de trabalho, né, que se constitui através do que nós chamamos aqui de safristas, mas que são trabalhadores temporários, né, muitos dos quais, inclusive, residentes nesses bairros periféricos da cidade, né. Então, do ponto de vista do perfil socioeconômico dos trabalhadores e das trabalhadoras pesquisadas, eu gostaria de destacar, enfim, alguns dados, né, vocês veem aí, estou apresentando alguns desses dados, mas eu destacaria que a presença das mulheres, né, 67%, que se deve, inclusive, ao fato de que, em algumas situações desses bairros que foram contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida, a participação feminina é muito forte, né? Então, isso também expressa essa presença maior das mulheres nesses locais. Um outro dado, segundo semestre de 19, portanto, antes do período, né, da pandemia, mas no segundo semestre aqui em Santa Cruz do Sul, né, onde o desemprego também é maior, 36,1% das pessoas que responderam ao formulário estavam desempregadas. Aí tem a distribuição dos setores, né, onde estão atuando, e um dado, né, que está relacionado à própria configuração do município, do mercado de trabalho, uma participação bem significativa de empregos temporários, né. O segundo dado, em termos de apresentação dos dados, está relacionado à experiência dos mercados de trabalho, então foram levantadas informações sobre a idade em que essas pessoas começaram a trabalhar. Tem um grupo significativo que começa a trabalhar antes dos 16 anos, né? Portanto, uma inserção muito cedo no mercado de trabalho. E isso também, certamente, explica o fato, né, não só isso, mas também explica o fato de que as trajetórias dessas pessoas no mercado de trabalho é uma trajetória marcada por descontinuidade, que implica, né, atuar em diferentes locais, né, como, inclusive, esse quadro de baixo aí, embaixo, mostra. Sob o ponto de vista das experiências no mercado de trabalho, alguns dados também se destacaram, né? A questão da demissão, né? 28,7% disseram que já tinham sido alguma vez demitidos, mas os outros dados, né, assinalados aí, eles têm uma percentagem bem mais significativa, né? Se já trabalhou alguma vez sem carteira assinada, 63,9%, já trabalhou como temporário, 63%, já ficou algum período sem pagar a Previdência, 53%, já ganhou menos do que um salário, 46,3%, né? Que expressam, portanto, uma situação de precarização, como depois, inclusive, vou enfatizar novamente, né? E um outro dado ainda relacionado às trajetórias no mercado de trabalho dessas pessoas que responderam ao formulário, nós colocamos uma pergunta sobre dificuldades que, na visão deles, eles encontram no mercado de trabalho. Então, os pontos principais que se destacaram aí foram esses, né? A falta de experiência e qualificação profissional, falta de estudo e falta de emprego na cidade, né? Enfim, são dados que, como eu disse, expressam, né, situações ou experiências, melhor dizendo, de trabalho precarizadas, né, trabalho precarizado, né, pessoas que vivenciam experiência de desemprego, de subemprego, de emprego temporário, né, que têm, enfim, uma dificuldade, inclusive, de se inserir muitas vezes em ocupações mais valorizadas no mercado de trabalho, face às próprias condições socioculturais, econômicas que têm, né.
E, por fim, a questão que é principal no estudo, né, que é o estudo sobre as redes de sociabilidade e a importância dessas redes, tanto no momento da inserção quanto na permanência no mercado de trabalho. Esse quadro, então, mostra o resultado da pergunta que investigou como que essas pessoas conseguiram o primeiro emprego, né? Notem aí que 39%, 40% afirmaram que conseguiram através de seus próprios esforços, né? Mas tem um grupo também significativo que conseguiu através da ajuda de um familiar ou então com a ajuda de um conhecido, um amigo, né, em especial, que são, enfim, os 3 grandes grupos que se constituíram nessa resposta. A segunda questão foi colocada para as pessoas que, no momento da pesquisa, estavam empregadas com algum tipo de ocupação, né? E se perguntou, portanto, como conseguiram o atual emprego que eles tinham, né? Vejam vocês aí que diminuiu o número daqueles que indicaram que receberam alguma ajuda, né? Seja de familiar, seja de amigo ou de outra forma de ajuda. E aumentou o número de pessoas que afirmaram que conseguiram o atual emprego através dos esforços individuais, né? Ele mesmo conseguiu, né? Na sequência, a próxima questão foi colocada sobre as pessoas que, na avaliação deles, são importantes na criação de condições para que se possa trabalhar, né? E daí, os dados que foram levantados mostram a importância, principalmente, de relações familiares, né? De alguns amigos que estão, enfim, na proximidade de seus lares, né? Mas também, outro dado importante aqui, que nesse sentido se destaca, os próprios patrões, né? O que expressa também uma situação, muitas vezes, de trabalhadores do mercado informal, em que as pessoas que dão trabalho acabam indicando esses trabalhadores para outros tipos de trabalho, né? Aqui, a pergunta foi essa, né? Uma pergunta aberta, se sugeriu a eles que eles indicassem 2 pessoas que os ajudam em questões relacionadas ao trabalho. Notem vocês que o que está destacado aí, o que aparece com maior destaque, portanto, são pessoas relacionadas também ao meio familiar, ou então amigos, né? A pessoas próximas. Esse dado, diretamente vinculado ao quadro anterior, né? Trabalhadores pesquisados que indicaram alguma pessoa que os ajuda por relação que possuem com a pessoa indicada, reafirma isso, né? Os dados mais significativos estão relacionados a familiares e a relações de amizade. E o tipo de ajuda daí, que me parece ser um dado interessante aqui, né? Porque o que apareceu com maior destaque, né, dentre essas pessoas que indicaram que tem outras pessoas que os ajudam, né? O cuidado de familiares enquanto trabalham, né? A ajuda com informações do trabalho, a questão do conselho, né, que é um elemento que parece ser importante aqui, muitas vezes como elemento motivador para ou então persistir no mercado de trabalho, ou então, mesmo em momentos de desemprego, procurar algum tipo de ocupação, a própria não desistência aqui, né, em situações precárias, está se colocando, a indicação para trabalhar, né, e me dá trabalho quando preciso, que indica também, né, a relação dessas pessoas, muitas vezes, com empregadores, né, que alcançam algum tipo de atividade, que oferece alguma atividade como uma atividade para essas pessoas. Por fim, um último dado, né, para não encher muitos vocês também de números, né, está relacionado às instituições que, na visão dessas trabalhadoras e desses trabalhadores pesquisados, ajudam, né, em seus trabalhos. E aqui apareceram com maior destaque, né, como instituições que já ajudaram, a família, a igreja, o Senai, a prefeitura também não foi assinalado aí, o Cine, né, escola, empresas,
e o Estratégia Saúde da Família, né, como um elemento também importante, colocado aí por 45,5% daqueles que responderam. Bem, algumas, inclusive, conclusões acerca desses dados, né? Então, a primeira delas é que, para esses trabalhadores e essas trabalhadoras que foram pesquisados, os principais espaços a partir dos quais se estabelecem relações sociais que podem, né, repercutir no processo de inserção e de permanência são os espaços próximos da vida cotidiana, né, que definem o que, dentro de uma bibliografia, inclusive, que analisa essa relação entre redes sociais e mercado de trabalho, se chama de redes fortes, né, laços fortes, enfim, que estão justamente que são definidos justamente por essas relações mais próximas, né? Agora, como veio no exemplo do Estratégia Saúde da Família, esses espaços eles não estão necessariamente vinculados, né, a relações que repercutem no encontrar emprego. É claro que essa questão está sendo colocada. Lembro que, inclusive, quando eles responderam como conseguiram o atual emprego, muitos, né, a maioria disse que conseguiu através das suas próprias condições, dos seus próprios esforços, né? Mas essas relações elas podem estar vinculadas a outras questões, né? Inclusive a ajudas que essas pessoas recebem em momentos de desemprego, ou então em contato com outros espaços da cidade, né? O exemplo do Estratégia Saúde da Família, então, é muito importante, porque ali também estamos falando, né, de espaços públicos nos quais essas pessoas encontram, muitas vezes, outros tipos de ajuda, né, mesmo ajudas resultantes de campanhas que podem acessar a alimentação, ou então mesmo a intermediação que os profissionais do Estratégia podem estabelecer com outros espaços, como eu disse, né? Portanto, os dados que foram levantados, eles expressam, né, experiências de vida e de trabalho, onde os laços fortes, constituídos por esses espaços locais, através das relações mais próximas, né, com quem se vive no cotidiano familiar e comunitário, tem uma importância grande enquanto estratégia de inserção e de permanência no mercado de trabalho. Por um lado, esses dados, né, eles ressaltam a importância de se considerar justamente esses contatos e essas relações nas estratégias de enfrentamento, né, numa condição, inclusive, de precariedade do trabalho, né, e de vida dessas pessoas, né. Agora, por outro lado, o que me parece também muito importante é que é preciso considerar o caráter restrito dessas relações, né, sob o ponto de vista da sua inserção no mercado de trabalho, sob o ponto de vista do desenvolvimento, inclusive, de algumas condições que são exigidas no mercado de trabalho e que elas mesmas, né, os trabalhadores e as trabalhadoras expressam as dificuldades, por exemplo, vinculadas à baixa escolaridade, à restrita qualificação profissional, né, que são questões que muitas vezes estão vinculadas justamente a espaços que eles não identificam como sendo espaços tão importantes, né? Então, nesse sentido, nós temos aí desafios, né, para as políticas públicas comprometidas com inserção no mercado de trabalho, com criação de emprego e renda, que passam, né, por um olhar atento a esses espaços mais locais, porque aqui, em função, inclusive, da presença importante das mulheres, né, certamente que se coloca uma questão de ausência, muitas vezes, de espaços onde deixarem os seus filhos, né, de creches, né, por exemplo. Agora, por outro lado, também a necessidade de fortalecer, né, os laços, as relações dessas pessoas, desses grupos da população, com instituições que possam, né, oferecer a eles condições mais qualificadas, inclusive, em termos de profissionalização, né, de conhecimento do mercado, de criação de trabalho, de criação de renda, né? Então, assim, eu acho que eu já me estendi por demais o meu tempo, mas uma consideração final, e depois eu fico aberto aí também para conversar sobre o trabalho. Se, por um lado, os dados levantados indicam a importância das relações fortes, que colocam os vínculos sociais estabelecidos com familiares, amigos e vizinhos em posições estratégicas para inserção e permanência nos mercados de trabalho, por outro lado,
são observadas também as dificuldades que as populações pobres enfrentam para a inserção em redes sociais, cuja influência no mercado de trabalho alcança estratégias mais amplas de intermediação do emprego, de qualificação profissional e, como eu disse, de criação de trabalho e de renda também, né? Não considerei muito meu relógio aqui, não sei se eu me estendi mais, se fiz isso, peço desculpa, mas é isso. Muito obrigado pela atenção. Bueno, muchas gracias. No estuvo bien el tiempo. Vamos ahora al último trabajo, así dejamos un ratito después para preguntas. Y es el de Carolina González de Freitas y Valmor Schjochet, que de la Universidad también Regional de Blumenau, y se denomina la presencia de economía solidaria en política cultural y colectivos culturales. No sé si lo traduje bien, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu vou tentar já apresentar os meus slides. Já, agora sou eu que estou iniciando a apresentação. Eu consegui, tá aparecendo meu slide? No, todavía no. No, aparezco yo, ¿por qué? No. Não? No, aparezco yo ahí, no sé por qué. É só clicar ali na setinha, certo? A ver ahí. Conseguiu? No. Só um minuto, por favor, mais uma vez. Tá clicando naquela telinha com uma seta? Isso. Abrir bandeja de compartilhamento. Estou clicando aqui. Uhum. É isso? Eu penso que você tem que deixar o teu arquivo de projeção aberto para que ele possa fazer a leitura. Pois é, o arquivo está aberto. Quando tu clica naquela telinha, não aparece uma opção escrito área de trabalho? Só um minutinho, por favor. Uhum. ¿Estás compartiendo? Deu Ahí certo. está. Ah, sí. Ok, apresentação de slide, iniciar o primeiro slide. Ahora sí. Eita. Oi, deu certo. Está. Bom, desculpa aí o atraso. No. Bom, pessoal, eu fiz mestrado na FURB, no Programa de Desenvolvimento Regional, com o professor Valmor Schjochet, o professor doutor do VPGDR. A minha pesquisa foi a presença da economia solidária na política pública nacional de cultura e nos coletivos culturais. Então, a minha pesquisa foi investigar a perspectiva da economia solidária, as características da economia solidária no setor cultural. Cultura e economia solidária. O presente trabalho teve como objetivo sistematizar o debate sobre a economia da cultura e sua relação com a economia solidária a partir das políticas públicas para a cultura, além de identificar como os coletivos culturais se organizam economicamente para viabilizar a geração de bens e serviços que sustentam as pessoas envolvidas e as características organizativas que possibilitam a aproximação da cultura com a economia solidária. Dessa forma, a pesquisa busca demonstrar elementos que aproximam a dimensão econômica da cultura, tendo em vista os princípios da economia solidária, identificados nas experiências culturais comunitárias. Cultura como direito à cidadania. A partir de 2003, a política de cultura se fundamentou no desafio de promover a cultura numa concepção ampliada, isto é, um fenômeno social e humano de múltiplos sentidos. Isso lá atrás, né, era
início do governo Lula. A cultura é entendida em sua tríplice dimensão, então, a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão econômica. Nesse contexto, a política de cultura se aproxima com o debate da sustentabilidade no desenvolvimento e da economia solidária, o que pode ser constatado na análise dos instrumentos de gestão pública, nas diretrizes de orientação do Plano Nacional de Cultura e na Política Nacional Cultura Viva. Esse debate é importante, visto que pensar a cultura nessas três dimensões pressupõe refletir a construção econômica da cultura a partir dos fundamentos da economia solidária, a fim de novas dinâmicas de geração e distribuição social das riquezas, um crescimento econômico equitativo e sustentável, valorizando a potencialidade local de produção, preservando os valores dos povos e comunidades, além de fortalecer laços comunitários. As minhas principais questões foram: como a cultura se organiza? Como a cultura se organiza coletivamente? A busca de articulação entre cultura e economia solidária diz respeito à forma como a cultura se organiza coletivamente. A investigação proposta buscou responder às seguintes questões: como se organizam economicamente os grupos, comunidades e coletivos culturais para viabilizar a geração de bens e serviços que sustentam essas pessoas que estão envolvidas? Quais as características organizativas que possibilitam a aproximação dessa economia, da cultura e da economia solidária? Então, vou contar um pouquinho da economia solidária na política, a presença da economia solidária na política nacional de cultura. Fazendo uma introdução sobre a economia solidária, a expressão economia solidária surgiu em meados da década de 90 para designar um processo de ressurgimento do cooperativismo e associativismo econômico popular que ganhou visibilidade em 1980. Ela surge no âmbito da sociedade civil como uma nova maneira de enfrentar a crise por meio da articulação entre os princípios políticos, voltados para a cidadania, e os princípios organizativos econômicos, voltados para os processos produtivos e distributivos de bens e serviços. Assim, as exigências econômicas da economia solidária reforçaram os princípios políticos dos movimentos e organizações da sociedade civil, autonomia e autogestão, por exemplo. Por sua vez, houve uma crescente politização da economia solidária na perspectiva de sua incorporação na agenda do Estado e na sua visibilidade como uma nova questão para a esfera pública. E assim foi, a economia solidária hoje ela está presente, por exemplo, no Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado em 2010. O Plano Nacional de Cultura reafirma o discurso de atuação do Ministério da Cultura, né? Inclui a dimensão antropológica do conceito de cultura. O plano reafirma uma concepção ampliada de cultura, entendida como fenômeno social e humano de múltiplos sentidos. Ela deve ser considerada em toda a sua extensão antropológica, social, produtiva, econômica e simbólica e estética. E a economia solidária ela é citada em 3 capítulos do Plano Nacional de Cultura, como parte dos objetivos da função do Estado, estruturar e regular a economia da cultura, construindo modelos sustentáveis, estimulando a economia solidária e formalizando as cadeias produtivas, ampliando o mercado de trabalho, emprego e a geração de renda. Capítulo 2, relativo às atribuições do poder público, as relações de trabalho na cultura, consolidando e ampliando os níveis de emprego e renda, fortalecendo essas redes de colaboração, valorizando empreendimentos de economia solidária e controlando abusos de poder econômico. No capítulo 4, ao relacionar a cultura como concepção de desenvolvimento sustentável, realizar programas de desenvolvimento sustentável que respeitem as características, necessidades e interesses das populações locais, garantindo a preservação da diversidade do patrimônio cultural e natural, a difusão da memória sociocultural e o fortalecimento da economia solidária. Em outro momento que a economia solidária está presente nas políticas públicas de cultura é no programa Cultura Viva, que iniciou em 2004. O MINC criou o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, Cultura Viva, com o objetivo de promover o acesso dos meios de produção destinados às populações de baixa renda. Em 2005, foi publicada a 3ª edição do programa que orienta
a proposta do Programa Cultura Viva, Programa Nacional de Arte, Educação, Cidadania e Economia Solidária, e nele consta uma motivação para a criação do Cultura Viva. Em novembro de 2010, um pouco mais à frente, isso tudo a partir de articulações entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Cultura, aconteceu a primeira Conferência Nacional de Economia Solidária da Cultura na cidade de Osasco, ocorreu no âmbito da realização da segunda Conferência Nacional de Economia Solidária, com a participação de mais de 500 pessoas. Essa conferência foi orientada para aproximar as políticas nacionais, a economia solidária e as políticas culturais, e serviu de marco inicial para o reconhecimento de empreendimentos econômicos de bens e serviços culturais, além de ser destacado pela forma de organização com base nos princípios e valores da economia solidária. E mais à frente, em 2014, a Lei Cultura Viva ela é aprovada, instituindo, então, a Política Nacional de Cultura Viva. A principal lei estruturante que a gente tem hoje, que aponta a economia solidária como alternativa para o setor cultural. A Lei Cultura Viva objetiva consolidar-se como uma política eminentemente de base comunitária, possibilitando o amplo exercício dos direitos culturais, a fim de ampliar o acesso da população brasileira à cultura. No Plano Nacional de Cultura, a meta 23 estipula a criação de 15 mil pontos de cultura. Isso até 2020. Claro que essas políticas foram interrompidas pelo processo todo que aconteceu no nosso país e que o desmonte do governo federal interrompeu todas essas metas que deveriam ser alcançadas. Pontos de cultura são instituições culturais, são coletivos, grupos culturais nos seus territórios que são fazedores de cultura e que seriam potencializados, apenas reconhecido e não criado, né? Nada de cima para baixo, mas a fim de reconhecer algo que já existe na região. Como ação estruturante de políticas integradas, cabe destacar a economia solidária no artigo 5 dessa Lei Cultura Viva, além de integrar no artigo 6º também, como objetivo das ações dos pontos de cultura, o fomento da economia solidária. A política Cultura Viva veio para promover os meios necessários para a produção e difusão da iniciativa cultural de base comunitária, popular e solidária. É nessa perspectiva que a economia solidária está presente como proposta estruturante para o desenvolvimento das políticas culturais. Na minha parte, como referencial teórico, a gente utiliza o Cal Polanyi como referência sobre o conceito, o tema de economia. A gente usa a obra Grande Transformação. O pensamento Polanyi tem sido uma importante referência para teóricos da economia solidária. Um deles é o argentino, o Coraggio, para analisar as economias alternativas e a economia solidária. Coraggio propõe uma teoria sobre a realidade econômica com base em investigações antropológicas, históricas e políticas. Aqui, economia solidária e coletivos culturais. O estudo comparativo possibilitou identificar. Eu pesquisei 3 experiências culturais comunitárias. Foram 3 expressões culturais, entre elas o artesanato urbano, a Associação Enlouquecer, da cidade de Blumenau, o artesanato rural, a comunidade Ciposeira, no município de Garuva, e o Centro Cultural Casa Vermelha, com o grupo Teatro em Trâmite, no município de Florianópolis. Eu usei as seguintes categorias de análise: a autogestão, a dimensão coletiva e cooperativa, a horizontalidade organizativa, geração de renda, distribuição de resultados, articulação e mobilização política e social. Então, eu usei essas categorias para pesquisar como se dá a economia solidária dentro desses grupos, dentro desses coletivos. O coletivo de artesanato rural pesquisado é um coletivo predominantemente de mulheres, tem o artesanato feito de cipó e imbé como renda complementar da família. Além da necessidade de comercialização dos produtos artesanais, existe a mobilização da comunidade para garantia legal do direito de acesso ao território, para a extração da fibra.
As poseiras entrevistadas basicamente vivem ou complementam a renda com a extração e a confecção do artesanato de cipó-imbé, famílias que se dedicam ao artesanato com fibras vegetais, criando artigos decorativos e utilitários. As características da economia solidária, como autogestão, participação, dimensão coletiva e horizontalidade organizativa, não foram todas identificadas nesta experiência, muito por não existir um coletivo ou um empreendimento já organizado e mobilizado, enfrentando a lógica do mercado tradicional. Então, é de forma incipiente a organização solidária de caráter associativo ou cooperativo nesse coletivo de cipozeiras de Garuva. O grupo em trâmite já tem uma outra história. A história do grupo está baseada num processo de construção coletiva, na articulação em rede com outros grupos de Santa Catarina. Dessa forma, eles conseguem se fortalecer para enfrentar os desafios. Fica evidente como eles conseguem se reconhecer como uma experiência coletiva, né? O processo de mobilização e articulação política e social, isso tudo muito mais organizado. E a Associação de Familiares e Amigos e Usuários do Serviço de Saúde Mental de Blumenau no Enlouquecer. Eles trabalham com reabilitação psicossocial e integração comunitária como objetivo de inclusão social. No empreendimento ficou mais evidente o fundamento da economia solidária. A dimensão autogestionária está presente nas ações rotineiras do coletivo. O artesanato é a principal forma de geração de renda do grupo. A articulação do coletivo... Olá. No estás pasando las transparencias, me parece. Não, eu parei. Ah, já. Mas já estou Estás falando. Já estou finalizando. A Enlouquecer, ela já surge como uma forma de lutar pelos direitos dos associados. Por meio da associação, puderam conquistar os seus direitos, mas também um espaço independente para eles, né? Essa é uma grande diferença, que eles se identificam como um empreendimento solidário. Então, eles têm, nas atividades rotineiras deles, eles se utilizam de todas o processo participativo, democrático, de autogestão, o poder de decisão deles, e tudo isso muito mais claro, muito presente. Então, nesse contexto, reforçamos a necessidade do fortalecimento da economia solidária como estratégia emancipatória para os grupos culturais. É isso, pessoal. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que al final seguiste hablando y me cuesta sin las transparencias entender todo. Estabas explicando cada caso en particular, ya vi, pero me costaba un poco entender. Bueno, tenemos un ratito para preguntas. A ver, las podemos hacer en voz alta para que los participantes, los expositores puedan responder. ¿Alguna pregunta? Sim, eu queria fazer uma pergunta para o professor Marco André Cadonat. Perfeito. Bom, professor, eu também queria enaltecer a tua participação na pesquisa sobre o mundo do trabalho. Eu venho te acompanhando já há pelo menos 2 anos, né? Tem feito um trabalho muito legal. A gente sabe que, dependendo dos períodos governamentais, nós temos ou um período de competição ou um período de cooperação, né? Dependendo dos ciclos de governo. E eu me refiro aos períodos neoliberal ou neodesenvolvimento que o Brasil teve nos últimos anos, né? Ou seja, um período neoliberal muito forte, depois um período neodesenvolvimentista num determinado tempo, e agora, depois de 2016, um período neoliberal ortodoxo que, enfim, tem implicações para o mundo do trabalho, queira ou não queira, né? Essa indústria fumageira, ela é forte na região, né, em termos econômicos, mas ela também é grande formadora do mercado, do exército industrial de reserva, né?
assim como nós temos alguns casos aqui em Santa Catarina, a indústria fumageira até saiu de Blumenau, mas tem, por exemplo, a indústria da pesca em Itajaí, que contrata por meio de contrato de trabalho mesmo, nem assina a carteira. Depois essas pessoas, elas trabalham 3 meses e depois vão vender morango no sinaleiro, vão catar latinha, enfim, vão ter formas não tão dignas assim, não tão reguladas assim de trabalho e inseridas no mercado de trabalho precário até, né? Sobre a indústria fumageira da região, ela tem essa questão forte de formação de exército de reserva, proteção ruim para o trabalhador, mesmo no período neodesenvolvimentista. Essa é a questão que eu quero que o senhor exponha. E obrigado pela contribuição, venho cada vez mais acompanhando o teu trabalho, grato. Bueno, posso responder? Sim, sim. Valdir, prazer vê-lo, inclusive. Não sei se eu posso abrir aqui, não sei se compromete. Eu vou abrir minha câmera também. Prazer grande de ver, inclusive de assistir à apresentação do teu trabalho. Acho que você coloca algumas questões bem importantes, né, que certamente todos nós que estamos, de alguma forma, comprometidos em acompanhar as dinâmicas de mercados de trabalho no Brasil têm atentado para isso, né? E período mais recente, eu acho que penso que é um período que já vinha através de diferentes indicadores, né, mostrando o quanto um processo de precarização se intensificou no país, né? E agora com a pandemia é um desafio também entender como que esse processo de precarização tem atingido diferentes grupos de trabalhadores, porque ele acaba também expressando as formas desiguais, né, que são conhecidas, mas que precisam ser sempre consideradas, né? Aqui eu tenho acompanhado os mercados de trabalho em cidades médias nesse período de pandemia, né? E tenho identificado que alguns grupos, como é o caso das mulheres, né? As mulheres são atingidas mais intensamente, população com maior idade, né? As empresas têm muitas vezes, de uma forma deliberada, tomado decisões que restringem a possibilidade de emprego e contemplam, entre aspas, né, esse grupo de idade nos momentos de desligamentos, né? Mas a tua pergunta específica, né, sobre a importância do setor fumageiro na organização dos mercados de trabalho em regiões onde o setor fumageiro, né? A produção industrial do tabaco é uma produção sazonal, né? Então, as indústrias recebem aqui o tabaco no começo do ano, contratam trabalhadores temporários, que nós aqui chamamos de safristas, né? E esses trabalhadores ficam nas empresas em mais ou menos 5, 6 meses, depois eles são desligados, né? Então, isso, se nós pegarmos, por exemplo, os dados do CAGED, fica muito evidenciado, né? Nos primeiros semestres, Santa Cruz do Sul e outros municípios aqui da região onde tem indústria fumageira, eles tendem a ter uma demanda maior por força de trabalho, empregam mais, né? Inclusive, aqui, às vezes, é explorado de uma forma equivocada pelos meios de comunicações, porque dizem que, em que pese outras regiões aconteceram um crescimento no desemprego, aqui nos primeiros semestres nós temos um aumento ilusório de empregos, né? Mas é esse tipo de emprego temporário. No segundo semestre, esses trabalhadores são demitidos, são desligados, né? E daí as estratégias são várias, né? Tem uma presença, por exemplo, de trabalhadoras femininas, né? Mulheres, dentre esses safristas. Muitas ficam em casa, outras encontram trabalhos domésticos, né? Enfim, o setor de serviço em especial. Outros trabalhadores concorrem a empregos temporários, no caso do comércio, né? No segundo semestre, né? E, é claro, um grupo também significativo nesse período vivencia a situação de desemprego, né? O que me parece ser interessante também destacar no caso de Santa Cruz do Sul é que, como uma cidade média, é um polo de imigração, né? Então, tem muitos trabalhadores que vêm, inclusive, para cá, nessa expectativa de encontrar empregos, né? Inclusive temporários. Esse mercado tem se tornado cada vez mais competitivo, né?
pela oferta, inclusive, muitas vezes empregos exigem condições que muitos trabalhadores não têm, né? Então, eu sempre digo que aqui em Santa Cruz do Sul nós temos diferentes formas de inserção, mas também de, né? Tem desemprego que se coloca por trabalhadores que ficam 6 meses trabalhando e depois efetivamente ficam em casa, ou então procuram trabalho, mas não encontram, né? E tem um desemprego, é claro, de pessoas que têm maior, vamos dizer assim, competitividade nesse mercado de trabalho formal e que disputam outros empregos, mas que não são necessariamente trabalhadores que se submetem ao trabalho temporário, né? Então, o desemprego passa por ali. E tem pessoas que estão desempregadas porque não conseguem nem competir com esses empregos mais precários, né? E isso, sem dúvida, caracteriza uma situação de uma população muito significativa das periferias aqui de Santa Cruz do Sul, né? Pessoas, enfim, que vivem no mercado informal, como é o caso desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, muitos deles, pelo menos, né, que responderam a esse formulário, né? Então, é uma situação aqui em que a precariedade, inclusive, é legitimada, né, muitas vezes, pelo modo, né, pela estrutura do mercado de trabalho que decorre dessa forma de organização da produção industrial, né? Porque há uma certa aceitação, inclusive, né, dessa condição precária em função do peso, inclusive ideológico, que a indústria fumageira tem no local. Não sei se te respondo, não quero me alongar muito, mas em linhas gerais, né, são essas questões que me parecem ser importantes a partir dessa tua provocação. Otra pregunta, gracias. Tengo abierto, sí. No sé si hay otra pregunta, si no yo os pregunto. Bueno, respecto a lo que ustedes dos estaban comentando, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Me llamó la atención en el digamos, que todos tienen los dos trabajos, entre el de Valdir y el de Marco, como que el trabajo femenino está bastante importante en ambos, con diferencias, digamos, ¿no? Porque el tipo de producción es diferente, digamos. No me pareció tan bajo la participación femenina en la industria de material eléctrico, lo que sí me pareció muy bajo los niveles de salario comparativamente, ¿no? No sé si me equivoqué porque a veces no entiendo, veo los datos y no entiendo demasiado. Y en el caso del segundo, al revés, el tipo de producción, nosotros tenemos tabaco en el norte, también en Argentina, en Salta, el trabajo femenino por el tipo de trabajo, la participación, pero es un trabajo totalmente precario, informal, de tiempo muy determinado, ¿no? Y si comparo a su vez, como para hacer una comparación de este empleo, como el trabajo de las redes familiares de apoyo que creo que suplen de alguna manera la participación del Estado, ¿no? Y de políticas de Estados. Veo que en el trabajo de Carolina, que de alguna manera, digamos, estos grupos que se conforman sí hay más políticas de Estado, ¿no? No sé si entendí bien, pero me parece que en la parte esta cultural que habla Carolina, digamos, la economía solidaria, que también tiene más apoyo de políticas estatales. De todas maneras, me da la impresión que los grupos de población que están en ambos grupos son vulnerables. Es decir, les cuesta, de acuerdo a la política económica que haya, salir de las condiciones en que viven. No sé si a ustedes les parece así. Professora, deixa eu ver se eu entendi. A senhora comparou os coletivos que eu investiguei com a pesquisa do Valdir, né, e do outro professor. Eu tenho presença de mulheres, sim. Um dos coletivos que eu pesquisei foi basicamente de mulheres. Claro, está bien, bien. É isso
mesmo, professora, como renda complementar e até mesmo só a renda que tem, né? São as mulheres que fazem cipó em garuva, elas fazem cipó, desculpa, elas utilizam o cipó para fazer o artesanato e essa é a renda delas, né? É a forma como elas têm para continuar vivendo naquela comunidade, cuidando dos filhos. Isso para elas é mais fácil, ainda que seja muito pouco, do que sair e ir para a capital ou para o centro, algum outro tipo de trabalho, né? Porque ela tem que deixar a família dela na comunidade. Então, é a forma como elas encontraram de sobrevivência mesmo. Claro, pero es una población, digamos, vulnerable en el sentido de que los cambios pueden provocar cambios, digamos, en sus estilos de vida, en sus condiciones de vida, ¿no? Sim, até pensando no próprio artesanato, ele já muitas mulheres trabalham com o artesanato como renda complementar, né? Então, fazendo essa comparação da igualdade. No sé qué pasó. Bueno. Hola. Bueno, no sé. Mas alguna... a sua impressão foi essa mesma, professora. Bueno, muy interesante el trabajo de las mujeres que de alguna manera une a estos trabajos. Me pareció muy importante, con distintas características, ¿no? Con programas especiales, con apoyo de redes. Bueno, se van, digamos, va distinguiendo el trabajo femenino de distinta manera y tratando de salir, digamos, y de tener mejores condiciones de vida, ¿no? En definitiva. Se me permite? Sí, posso? Sí. Você coloca uma pergunta muito interessante, professora, a partir desta relação entre redes familiares e a questão do Estado, né? E o levantamento, enfim, que a gente fez aqui, de fato, na linha do que a senhora colocou, em alguns espaços as redes familiares substituem a ausência do Estado, né? Claro. É uma ausência que se manifesta através de diferentes formas, tanto no que diz respeito ao cuidado, que deveria ser de compromisso do Estado, né? Por exemplo, de crianças, filhos, né? Então, precisa-se da ajuda do pai, ou de um filho maior, ou do companheiro, ou de outro tipo de parente para cuidar o filho enquanto se trabalha, né? Mas também uma ausência do Estado, sob o ponto de vista das políticas de qualificação profissional, de criação de empregos, né, de proteção a esse trabalho, né? Já que, como eu coloquei, estamos falando de um grupo, né, de um setor da sociedade que tem uma condição muito precária, né, claro, do ponto de vista da inserção e da permanência no mercado de trabalho. Agora, o que me parece ser interessante também, a partir dos dados levantados, é que por outros caminhos o Estado está presente. Certamente a senhora conhece aqui que, através do SUS, das políticas de saúde do Brasil, né, nós temos, então, na saúde básica, chamadas estratégias de saúde de família, que se constitui ali uma equipe de profissionais de saúde, né? Dentre as quais, dentro dessa equipe, inclusive, o que nós chamamos de agentes de saúde, pessoas, de modo geral, vinculadas às comunidades onde essas estratégias estão localizadas, né? E apareceu isso, as pessoas veem nesse espaço, que é um espaço de prevenção às doenças, de promoção à saúde, um espaço também vinculado ao trabalho, o que me parece muito interessante, né? Porque ali eles encontram um conjunto de ações, mas também de pessoas que, na visão dessas pessoas, é importante também como ajuda do trabalho, né? Então, como eu falei, isso pode ser uma mediação com outros espaços, mesmo com o poder público, né? O agente de saúde como sendo aquele indivíduo que faz com que a voz daquele que não é ouvido chegue a outros espaços, mas pode ser também através de outras ações, né? Nas quais
esse equipamento público de saúde está envolvido, né? Campanhas, enfim, de doação de alimentos e assim por diante, né? Então, me parece que tem meio contraditório isso, mas se coloca aí por aí esses caminhos. O que merece ser destacado, né, a partir da sua fala, sem dúvida, é essa ausência do Estado, né, que tende a intensificar ainda mais uma situação que já é precária. Posso aproveitar para fazer duas questões rapidamente para os meus colegas? Sim. Valdir, bem rapidamente, assim, para que a resposta seja mais extensa, né, do que a pergunta. Eu gostaria de ouvir um pouco, porque você coloca na tua apresentação que tem um aumento, tem uma participação quantitativa das mulheres no setor que você analisa, né? Mas que quando a gente analisa os indicadores, a gente vê aquilo que é conhecido uma situação de desigualdade. Eu gostaria de ouvir um pouco a relação entre essa participação da mulher nesse setor e a questão política. Se as mulheres têm representação política no setor e como elas se colocam. Eu estou pensando na questão do sindicato aqui, né? E para a outra colega, gostaria de ouvir um pouco, a partir da tua apresentação, como é que está hoje, né, diante dessa agenda conservadora, né, essa agenda que que torna o nosso tempo sombrio, né? Mas vamos lembrar aqui que nenhuma perda é definitiva, veremos sair dessa situação, né? Como é que se coloca hoje a discussão sobre a economia solidária e a própria existência dessas experiências que, num período recente, né, contaram, né, junto às políticas públicas com apoios de diferentes natureza? Obrigado. Desculpa por me estender. Contesta que não sei quem. Valdir? Sim, obrigado pela pergunta, professor. Sobre a participação das mulheres na representação política, realmente é que ela é muito ínfima, né? Não tem essa ideia ainda do empoderamento. Empoderamento que eu digo é uma questão de conscientização das mulheres de que a participação política é muito importante, né? Tanto no campo político mesmo, da cidade, quanto no meio sindical, né? A taxa de sindicalização na microrregião de Blumenau, por exemplo, é 10%, ela é muito pequena. Então, existe essa questão de ter que empoderar mais as mulheres mesmo, né? Já que é uma palavra tão usada, né? Mas empoderar no sentido de conscientizar mesmo, como dizia Paulo Freire, né? É que as estratégias capitalistas que nós tivemos até então foi fazendo isso, né? Foi trazendo os trabalhadores do meio rural para a cidade, para botar na fábrica, depois foi trazendo as mulheres, as crianças já não se pode mais, senão eles também fariam, né? E algumas questões importantes que se as mulheres vivem 7 anos a mais, né? Tem jornada dupla de trabalho, né? Um homem com gripe manca, falo por mim. É interessante isso. Quem é o sexo frágil? Eu acho que seria uma discussão futura que o povo vai dar... As pessoas vão dar boas risadas com isso, né? Quem é o sexo frágil, né? E a participação das mulheres... Estou fazendo novas buscas, né, no nosso grupo de pesquisa sobre a questão das mulheres e nos 8 setores da economia, sempre com salários defasados, participação quantitativa, mas não qualitativa, tem muito que se fazer ainda para melhorar a participação das mulheres, para dar uma participação qualitativa, né? Obrigado. Carolina? Oi, obrigada pela pergunta, Marco. Marco, sim, houve um desmonte muito forte, os programas foram suspensos, até criminalização, né? A parte da cultura está sendo fortemente atingida por esse governo conservador, mas o que existe mesmo é a resistência. Somos nós, é a sociedade civil que, de alguma forma, está dando continuidade. A própria lei Aldir Blanc, que foi aprovada pelo Congresso, ela reconhece os empreendimentos econômicos solidários. Eles entraram agora, estão participando dos editais para receber o recurso que é da emergência, da pandemia. Mas, com certeza, em todas as áreas, né, em todos os setores da cultura, está havendo um grande
Tanto é que tínhamos 3 bilhões em caixa do Fundo Nacional de Cultura, né? Esse recurso estava parado por causa das ações, as ações foram suspensas. Não sei se foi isso que você me perguntou, mas mais ou menos foi isso que eu entendi. Sí, se me fue. Bueno, la verdad que el trabajo femenino predominó y las problemáticas, creo que la vulnerabilidad, la informalidad, la precariedad se da bastante en el trabajo femenino, y hoy incluso tuvimos en el otro grupo, que podría haber estado acá, uno sobre el servicio doméstico, las problemáticas del servicio doméstico, que presentó Jorge Blanco, que no sé si está, porque hace un ratito mandó un mensaje, pero no sé si ahora está como para... ¿Querés agregar algo, Jorge? Porque tiene bastante que ver los trabajos, ¿no? No, simplemente que me parece que cada vez es más importante que esa mirada que incluya una perspectiva de género atraviesa todos los temas y nos obliga a repensar muchas de las prácticas de investigación que hemos tenido hasta ahora. En ese sentido, yo creo que hay como un aporte muy importante al traer una mirada que, insisto, atraviesa todo para pensar con otras coordenadas que creo que recuperan lo más humano de la humanidad, por decirlo en términos muy generales. Y desde el punto de vista de la movilidad, hay algunos estudios que ya están abordando estas cuestiones de movilidad diferencial, de necesidades diferenciales de movilidad, de cómo ese rol, esos diversos roles que ocupan las mujeres en la vida social, en la vida pública, en la vida del trabajo y también en la vida doméstica todavía, implican necesidades de desplazamientos cotidianos que son muy diferentes a las más rutinarias del trabajo y el hogar. Y además que hay algunas prácticas donde se incorporan también algunas cuestiones como hay un mayor uso de transporte público, hay un mayor uso de las caminatas, también hay cuestiones vinculadas con la seguridad, tanto en la espera como en los desplazamientos en el transporte que están siendo incorporadas y que son, digamos, inescindibles de una perspectiva de género. Y en el caso de las trabajadoras domésticas se agregan todas las condiciones de vulnerabilidad que también se estuvieron comentando en esta mesa, ¿no? Claro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no nos tenemos que despedir y esperemos encontrarnos realmente, porque me hubiera gustado ir a Blumenau, la verdad que me encanta, me gustó mucho Blumenau cuando fui, así que fue una pena no poder encontrarnos todos personalmente, pero bueno, creo que el seminario estuvo muy bien, se trabajó muy bien, no esperaba que fuera tan exitoso con tanta gente, ¿no? Y trabajos interesantes que se pudieron presentar muy bien. Así que bueno, los saludo a todos, les agradezco la participación y espero que volvamos a vernos, digamos, en algún momento. En el próximo seminario, dentro de 2 años, que vaya a saber dónde se hace y esperemos que lo podamos hacer saliendo de toda esta situación, ¿no? Muchas gracias. Gracias, professora. Adiós. Abraço fraterno para todos. Abraço a todos e todas. Cuidem-se. Sim. Cuidem de todos. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Satisfação em vê-los.